O semeador saiu para semear. Uma parte do que ele semeou caiu na beira do caminho. As aves vieram e a comeram. Outra parte caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. A outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e a sufocaram, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu na boa terra e deu boa colheita, germinando e crescendo, de modo que produziu 30, 60, 100 vezes mais. Quando Jesus ficou sozinho, depois de contar essa parábola, os discípulos vieram falar com ele, os 12 apóstolos, e perguntaram por que ele estava falando em parábolas. E ele explicou que aquilo ali era para eles aprenderem. E muitos não iriam entender aquelas parábolas, porque senão seriam convertidos. É interessante essa distinção aí entre quem Jesus queria alcançar e quem ele não queria alcançar. Então só alguns seriam os escolhidos. Isso é muito importante para a gente, né? A gente se esforça para alcançar esse entendimento, é porque nós somos escolhidos. Isso é dado por Deus. Nas palavras dele, ele fala que apesar de verem, não vejam, e apesar de ouvirem, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então, nem todo mundo era, pelo menos por enquanto, convidado a se converter e a ser perdoado. Mas aí Jesus pergunta a eles se eles não entenderam a parábola e passa a explicar. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente na beira do caminho, onde a palavra é semeada. Então nós somos a semente que recebe a palavra. Assim que elas a ouvem, demora um pouco, vem Satanás e tira a palavra delas, a palavra que foi semeada. Outras são como a semente que caiu no terreno pedregoso. A gente ouve a palavra e a recebe com alegria. Mas, visto que não temos raiz, e não tem raiz em si mesmas, a palavra permanece por pouco tempo. Quando existe alguma tribulação, algum sofrimento, alguma desilusão, algum perrengue ou alguma perseguição por causa da própria palavra, logo essas pessoas a abandonam. Outras pessoas são como aquelas que foram semeadas entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam aquela palavra e ela se torna infrutífera. Elas ouviram a palavra, elas têm a palavra, mas a riqueza e as outras coisas mais, os anseios por outras coisas, sufocam aquela palavra. Então ela não produz frutos. Já as últimas, que são as sementes que foram semeadas em terra boa, são aqueles que ouvem a palavra e a aceitam e que produzem uma colheita de 30, 60 e 100 por um. Ou seja, esse último grupo é o grupo que nós queremos estar. Então se ele ensinou essa parábola a gente, é para a gente aprender a sermos o último grupo, recebermos a palavra, ouvirmos a palavra, mantermos a palavra conosco e fazer com que essa palavra gere frutos. E quando chegar uma tribulação, quando chegar um outro interesse financeiro, desejo de riqueza, desejo de qualquer outra carência que a gente tenha a tranquilidade para não deixar a palavra morrer em nós. Qualquer coisa que esse mundo tenha de valoroso a nos dar, não é nada próximo do que Deus pode nos dar. Então, essa semente tem que dar frutos. Essa parábola quer dizer isso. Por mais que nós tenhamos tribulações, por mais que nós tenhamos problemas, por mais que nós tenhamos anseios, desejos, coisas de grandeza, né, objetivos na vida, no mundo, nada, nem no positivo, no caso dos anseios, nem no negativo, no caso das preocupações, nada pode fazer essa palavra ficar infrutífera. Jesus compara a gente também com uma lâmpada. Ele fala que a lâmpada não pode ficar embaixo da cama ou embaixo de uma vasilha. Aquilo que está no escuro tem que ser revelado. É isso que ele diz, né? Então aqui ele está continuando a falar sobre a palavra. Se nós temos a palavra, temos esse conhecimento divino, de sabedoria, nós temos que ser a luz. A luz não pode ficar embaixo dos objetos. Não há nada oculto que não seja para ser revelado. E não há nada escondido que não seja para ser trazido à luz. O nosso objetivo é mostrar as coisas de Deus. É trazer a luz aos outros. Ele também fala que aos que têm algo, vai ser dado mais. E aos que não têm, aquele pouco que tem, vai ser tirado. Ele me diz então para eu manter aquilo que eu tenho, que é a palavra, que eu possa levar a minha palavra, a palavra que está comigo, para outras pessoas.
que eu possa gerar esses frutos. Porque com essa pouca palavra que eu tenho, quando eu der aos outros, quando eu levar essa luz aos outros, mais vai me ser acrescentado. Mas se eu pouco fizer com essa palavra, o pouco que eu tenho de frutos vai me ser retirado. Em seguida, Jesus vai falar um pouco sobre o reino dos céus. Ele fala de novo em parábolas. Ele fala, por exemplo, que o reino dos céus é como uma semente de mostarda, e é a menor semente que pode ser semeada na terra. Mas quando ela cresce, ela gera uma hortaliça muito grande. As palavras dele, uma vez plantada, ela cresce e se torna uma das maiores hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem fazer ninhos à sua sombra. Ou seja, ele fala que o reino do céu é essa coisa pequena que é plantada, mas que vai dar coisas que a gente nem imagina. Coisas muito grandes mesmo. Depois Jesus vai continuar usando essas parábolas, muitas parábolas semelhantes a essa, para ensinar o povo, com aquela quantidade de conhecimento que eles suportavam, que eles podiam compreender. Ele não dizia nada às pessoas sem usar essas parábolas, mas aos discípulos dele, aos mais próximos, ele ensinava tudo por detrás dos panos das parábolas, para que eles também pudessem ensinar depois. Fazendo um resumo aqui breve sobre essas parábolas, o que elas me passam é que a gente deve valorizar muito a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, conhecer bem Deus por meio das suas palavras. E depois que nós conseguimos fazer isso, pouco a pouco, né, não é necessário a gente acumular muito conhecimento sobre a palavra, mas no pouco que a gente tiver, a gente tem que levar aos outros, ser a luz do mundo, né? Então, que nós consigamos fazer isso. E à medida com que nós nos esforçarmos para fazer isso, ele vai prover cada vez mais. E mais ainda, quando ele falou da semente da mostarda, ele está mostrando para a gente que a palavra é o próprio céu. Então aquele pouco, né, aquela semente de mostarda que nós estamos plantando, vai gerar coisas incríveis. Depois que Jesus explica todas essas coisas às pessoas e aos discípulos mais próximos dele, ele pede para que os discípulos coloquem num barco para que voltem para o outro lado do lago. Lembrando dessa geografia aí, que Jesus está fazendo uma caminhada sempre ali próximo do Mar da Galileia, que é aquele lago também, né, de Tiberíades. Então ele fica trafegando de um lado para o outro. Quando ele contagia a multidão de um lado, dá o conhecimento suficiente para eles, ele passa para o outro lado. Não só de conhecimento, mas ele também vai fazer curas, expulsar demônios e tudo mais, percorrendo ali aquela região do lago. Então, quando os discípulos colocam Jesus no barco para colocar ele, para levá-lo para o outro lado do lago, nesse percurso acontece um grande vendaval, uma tempestade muito forte, e eles começam a ficar atordoados e perturbados com a tempestade. E Jesus está ali dentro do barco com eles, dormindo, com a cabeça num travesseiro improvisado ali. E os discípulos estão com muito medo, porque a onda já estava batendo muito forte no barco, a água já começava a entrar e já tinha um risco do barco ir para o fundo. E aí os discípulos começam a querer acordar Jesus. E aí vão lá e interrompem o sono dele. Perguntam: mestre, tu não tem preocupação de que nós vamos morrer daqui a pouco? Nesse momento, então, Jesus acorda, se levanta, vai à beira do barco e fala para o mar: acalme-se. Com uma palavra de comando, o mar se acalma e a tempestade vai embora. Então Jesus volta aos discípulos e pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles, ainda apavorados, perguntam uns aos outros: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? E essas coisas que acontecem no mundo natural, no mundo normal ao nosso redor, confundem os nossos sentidos. Nós ficamos atordoados, sem saber o que fazer. Muitas vezes, mesmo conhecendo a palavra, mesmo acabando de receber a palavra de Deus, como é o caso dos discípulos aqui nessa história, acabaram de receber as parábolas, receber o conhecimento necessário, mas foram confrontados. Porque nesse mundo nós vamos sofrer essas provações. Deus acabou de dar um ensinamento e vai colocar para a gente um exercício prático. E ali Jesus mostrou para eles que mesmo com todo o conhecimento a respeito da palavra, eles ainda dependiam e muito de Jesus.